Ok, tá gravando a partir de agora. Bom dia novamente para todos, sejam todos bem-vindos. Olá, Estela, tudo bem? Tá, pessoal, depois de 14 dias, né, nós nos encontramos novamente e hoje nós vamos começar a nossa primeira aula de filosofia do terceiro ciclo, tá? Hoje nós começamos um novo conteúdo, tá? Hoje nós deixamos o Sócrates para trás e vamos começar um novo conteúdo. E hoje a gente vai começar a falar sobre o Platão, tá? E para a gente começar a falar sobre o Platão, a pergunta que não quer calar. Alguém de vocês já sabe um pouquinho sobre o Platão? Sabe alguma das teorias que ele defendeu? Por que ele é muito famoso? Alguém de vocês sabe me falar alguma coisa sobre ele? Podem ficar à vontade. Platão, pessoal. Não ouvi, Estela? Eu sei nada sobre Platão. Não sabe nada? Nadinha. Mais alguém? Ele foi um filósofo, eu acho. É um dos grandes filósofos. Então. Do período socrático. Mais alguém, gente, quer se pronunciar? Não? Ele foi matemático? Matemático? Ele é um simpatizante do Pitágoras, tá? Ele é um grande simpatizante das teorias matemáticas que o Pitágoras refutou, ok? Mais alguém? Não? Tá, pessoal, não tem problema, tá? Isso é normal mesmo, até porque vocês chegaram agora no primeiro ano. Tá. Quando a gente estuda o Sócrates, a gente estuda, né, logo em seguida o Platão, por quê? Porque o Platão, ele foi um dos grandes admiradores do Sócrates, tá? Várias coisas que a gente sabe do Sócrates, a gente sabe graças ao Platão, porque como a gente viu quando a gente estava estudando o Sócrates não deixou nada escrito, né? Ele só fazia os diálogos dele, ele defendia o que ele pensava, mas ele não parava para escrever nada. Então, tudo que a gente sabe do Sócrates, a gente sabe através do Platão e do Aristóteles, que vai ser um discípulo do Platão. Então, o que acontece? O Platão, ele é um discípulo do Sócrates, tá? Ele vai ser um dos alunos do Sócrates, tá? Ah, professora, mas ele sempre foi um aluno do Sócrates? Não sempre foi. Ao contrário, o Platão, ou o Aristóteles, como é o nome dele, Platão é um apelido, tá? Platão em grego quer dizer ombros largos, largo, e ele recebeu esse apelido justamente porque ele tinha os ombros muito largos, mas o nome dele é Aristóteles. Ele é aristocrata, tá? Ou seja, ele era de família rica, lá na Grécia, né? Descendentes de reis gregos, de reis atenienses, do Solon e de outro rei. E o que ele fez? Ele era um simpatizante da democracia ateniense. Ele era um daqueles aristocratas, daqueles cidadãos atenienses que adorava ir lá para a ágora, ir para o mercado, ver os cidadãos atenienses falar, né, divulgar as suas ideias, convencer as pessoas das suas ideias. Só que, mesmo ele sendo aristocrata, quando ele tinha 20 anos, ele conheceu Sócrates, né? E nesse conhecimento do Sócrates, ele percebeu que a democracia ateniense não era a democracia ideal, né? Então, ele se torna um aluno do Sócrates, tá? E ele vai começar a pensar de forma diferente dos demais cidadãos atenienses, dos demais aristocratas. Então, ele se torna, a partir de então, um aluno do Sócrates. Ele vai começar a perceber que a democracia ateniense não era tão interessante, não era ideal, não era o que deveria estar acontecendo, que ela tinha sido corrompida, tá? Então, a partir dos 20 anos, ele começa a seguir o Sócrates, ele começa a acompanhar os pensamentos do Sócrates, tá? E ele vai ficar mais decepcionado ainda com a democracia ateniense quando eles obrigam o Sócrates a se suicidar, né? Então, quando acontece isso, ele, muito decepcionado com a democracia ateniense, ele se retira de Atenas, ele sai da cidade de Atenas, vai para uma cidadezinha
do sul da Itália. E lá ele vai começar a fazer os seus pensamentos, ele vai começar a criar suas ideias, a escrever os pensamentos do Sócrates, né, colocar em forma de diálogo, porque assim como Sócrates, ele desenvolve os seus estudos, né, ele vai escrever vários livros, mas todos eles tendo Sócrates como o ator principal, vamos dizer assim, e em forma de diálogo, tá? O jeito do Platão ensinar é através da dialética, através do diálogo, da conversa, de um diálogo de uma pessoa com outra, do Sócrates da maioria das vezes. Tá? Então, Platão ele é um cidadão ateniense que nasce, ele é um filósofo do período socrático, tá? Do período dos clássicos da filosofia grega. Ele nasce no século V, morre no século IV a.C., tá? Ele é um aristocrata, ele vai se transformar num filósofo depois que ele conhece o Sócrates, depois que ele tem um contato com os pensamentos do Sócrates, e vai ficar muito mais decepcionado quando a democracia grega, né, assassina o Sócrates. Tá? E aí a gente vai conhecer um pouquinho das ideias do Platão hoje. Entre elas, a gente defendeu várias ideias, como teoria das ideias, teoria da reminiscência, sobre alma, sobre política. Ele defendeu várias ideias, várias teorias. Mas, para os nossos estudos, o que a gente vai focar mais é na teoria das ideias, ou seja, na teoria do conhecimento. Tá? A gente vai aprender alguma coisinha sobre política em Platão, mas a gente foca mais na teoria das ideias, na teoria do conhecimento. Ok? Tá, pessoal. Até agora, sobre Platão, querem me fazer alguma pergunta? Ou a gente pode continuar? Não? Tá, vou compartilhar a tela com vocês para a gente. Eu vejo que tem gente que está querendo anotar a tela, tá com o caderninho na mão aí. É pertinente que vocês anotem mesmo alguma coisa para depois ter como estudar na hora da avaliação, tá, pessoal? Beleza? Beleza. A hora que compartilhar, vocês me falem, por favor. Compartilhou? Sim. Sim? Tá. O que a gente precisa desenvolver hoje, se der tempo, né, claro, a habilidade que a gente precisa desenvolver é essa, a gente compreender a teoria do conhecimento proposta por Platão utilizando o texto Alegoria da Caverna, tá? Essa é a habilidade para essa aula, esse é o objetivo dessa aula, tá? A gente fala um pouquinho sobre o Platão, eu vou conhecer um pouquinho da teoria do conhecimento e a Alegoria da Caverna, tá? No começo pode ficar assim, um pouco rebuscado, vocês vão achar um pouquinho difícil, mas a gente vai explicando e vocês vão acabar entendendo tudo, tá? Fiquem tranquilos, ok? Tudo no começo é meio complicado mesmo, tá? Mas a gente, na hora que explicar, vocês vão entender. Tá, como eu já falei do Platão, né, o Aristóteles, a data de nascimento dele não é segura, então geralmente coloca 427 ou 428 a.C., né, no século V. Ele morre no século IV, em 347. Como eu já disse, ele é de origem aristocrática, ele tinha o pai que tinha um parentesco com o rei Codro, e a mãe que era descendente do Solon. O Solon, como vocês já devem ter estudado em história, foi um dos grandes reis, né, da Grécia Antiga, de Atenas. Então, ele era aristocrata. Então, se ele era aristocrata, automaticamente ele era um cidadão ateniense, né? Ele era um daqueles cidadãos que poderiam votar, convencer as pessoas das ideias dele, tinham um certo poder de discursar lá na Ágora, né? Não só na Ágora, onde tivesse necessidade de se fazer os seus discursos. Então, inclusive, eu acho que eu já falei com vocês, lá assim que a gente começou a estudar filosofia, é uma questão sobre escravos. Lembra a gente estudando sobre escravos, sobre o que os filósofos pensavam? Eu comentei com vocês que o Platão,
ele não defendia o fim da escravidão por dívidas. Por que ele não defendia? Porque ele era um aristocrata, né? Ele tinha os seus escravos também. Então, ele não tinha ele não tinha interesse em acabar com a escravidão por dívida, até que ele conhece o Sócrates e começa a pensar um pouco diferente, né? Tá, aqui também eu já falei sobre isso, a gente acaba falando, né? Platão é um apelido, como eu disse para vocês, o nome dele era Aristóteles. Platos, porque em grego é amplo, significa amplitude, extensão, porque ele tinha um ombro muito largo, então ele recebeu esse apelido. Tá? O nome dele é Aristóteles. Tá, como eu disse para vocês, ele é aluno de Sócrates, né? Ele vai ser um dos discípulos de Sócrates e vai ser o professor de Aristóteles. Daí o que a gente sabe sobre o Sócrates ter sido escrito por ele ou pelo Aristóteles, tá? Ele foi aluno do Sócrates e o Aristóteles aluno dele, certo? Então é uma linha de pensamento. Tá, ele foi discípulo do Crátilo, né, que era o seguidor de Heráclito. Vocês lembram do Heráclito? Quem que era o Heráclito? Isso aqui vocês já estudaram. Heráclito, Parmênides. Vocês se lembram quem são? Quem eram? Não, pessoal? Os filósofos pré-socráticos da natureza. Tá? Os primeiros filósofos que surgiram foram Heráclito, Parmênides e vários outros. Pitágoras, como vocês mesmos já... Foi o Carlos, né, que falou do Pitágoras, né? Então, ele era discípulo do Crátilo, e o Crátilo era um seguidor do Heráclito, tá? E, por fim, o Crátilo acaba sendo seguidor também do Sócrates, certo? Por que a gente fala sobre isso? Porque o que vai acontecer? O Platão, nos seus estudos, ele vai fazer uma junção do pensamento do Heráclito e do pensamento do Parmênides, tá? Dos pensamentos do Parmênides e do Heráclito. Então, por isso que a gente acaba falando um pouco sobre os filósofos pré-socráticos, ou seja, os filósofos da natureza, tá? Então, ele começa sendo discípulo do Crátilo e depois ele vai ser um seguidor do Sócrates. Ok. Tá, como eu já disse para vocês, né, ele já conhecia o Sócrates, ele já conhecia os pensamentos do Sócrates, ele já tinha entendido que a democracia ateniense não era a democracia ideal, que ela já estava corrompida, né, que como ela estava sendo feita estava errado, né? E isso só vai piorar quando eles obrigam o Sócrates a se suicidar, né? Então, quando acontece a morte do Sócrates, ele vai ter essa grande decepção, ainda maior com a política ateniense, e ele se retira de Atenas, né? Ele sai de Atenas, vai para uma cidadezinha no sul da Itália, e lá ele vai fazer a sua primeira parte dos seus estudos, tá? A primeira parte dos estudos, ele tem os estudos do Platão, ele divide em duas partes, tá? Uma parte onde ele vai fundamentar os estudos do Sócrates, né? Ele vai colocar em prática todas as defesas que o Sócrates fez, né? Ele vai fazer esses diálogos socráticos e confirmar as defesas do Sócrates, e depois de um certo tempo, ele vai começar a criar as próprias teorias dele. Então, é dividido em dois períodos os estudos sobre o Platão, tá? Primeira parte, ele vai defender o Sócrates, ele vai como que eu vou dizer? Ele vai se tornar um advogado do Sócrates. Ele vai provar as ideias que o Sócrates tinha falado até então, né? Ele vai colocar essas ideias no papel, vai escrever os diálogos socráticos e vai provar tudo que o Sócrates tinha falado, tá? Que o grande inimigo do Estado e o corruptor dos jovens tinha feito. Ele vai conseguir provar as ideias dele. Depois que ele consegue provar as ideias do Sócrates, ele vai se debruçar sobre as próprias ideias, ele vai fazer as próprias teorias, ele vai criar os próprios conceitos dele, tá? Então, quando a gente vai estudar as teorias, o Platão, a gente precisa lembrar que ele tem dois momentos, tá? Ele vive em dois momentos diferentes. Um período onde ele cuida das coisas do Sócrates, né, que ele vai provar
tudo que o Sócrates falou, e um outro período onde ele vai defender as próprias ideias dele. Tá? Tá. É um quadro do Jean-Louis David, né, sobre a morte de Sócrates. Continuando, o Platão ele foi o primeiro filósofo a formar uma academia, a formar uma escola de ensino superior. Lembra que o Sócrates ele não tinha lugar para falar, para ensinar? O Sócrates, onde ele estivesse, ele, né, fazia os seus diálogos, ele ensinava. O Platão, depois que ele volta desse exílio que ele teve, desse tempo que ele ficou fora de Atenas, né, que ele vai para um outro lugar, ele volta decidido a mudar o pensamento das pessoas lá em Atenas sobre a democracia, né, dar continuidade nos pensamentos de Sócrates. Então, chega em Atenas, ele cria uma academia, ou seja, uma escola de ensino superior, tá? Onde ele vai ensinar o máximo de jovens possível, de forma gratuita, sobre o que é uma democracia ideal, sobre os pensamentos, sobre o que é certo, a partir levando-se em consideração o que o Sócrates pensava. Tá? Então, a primeira academia, a primeira escola de filosofia que existiu em Atenas foi criada pelo Platão. Tá, pessoal, agora aqui a gente vai fazer a gente faz um resumo para a gente entender o que estava acontecendo em Atenas naquele momento, né, lá no século V, e para a gente começar a falar sobre os pensamentos do Platão. Como a gente sabe, a gente já estudou sobre isso. O Sócrates ele era um antipático às ideias dos sofistas, né? A gente já estudou isso lá no Sócrates. E lá no século V, né, antes do Sócrates, durante o Sócrates, quando o Sócrates estava fazendo os seus estudos, e até, né, chegar em Platão, a filosofia grega ela estava dividida entre os socráticos e os sofistas, né? Os pensamentos defendidos pelos os filósofos socráticos e os pensamentos dos sofistas, né? E como a gente já viu, os sofistas, e a gente falou tanto sobre isso, que eu vou falar brevemente, tá? Não vou me estender muito, porque todo mundo já sabe isso aqui, eu creio, né? Todo mundo já sabe, pessoal, sobre os sofistas, né? Falamos tanto sobre eles, que eu acho que todo mundo, assim, já cansado de ouvir sobre os sofistas, né? Sobre os sofistas, a gente sabe que eles defendiam a arte da oratória, né? Eles tinham essa facilidade em falar e convencê-las pelas suas ideias, usando os sofismas, né? E que para os sofistas não existia uma verdade absoluta, né? Nenhum conhecimento verdadeiro, tudo dependia dos interesses do homem ou da realidade social daquele momento, como a gente já falou, regras, moral, relacionamento, posições políticas, tudo era relativo, era subjetivo. Tá? Não existia uma verdade subjetiva, uma verdade absoluta. Dependia do interesse de quem estava precisando ensinar alguma coisa para alguém ou convencer alguém das suas ideias. Né? Então, tudo era relativo. Para o Sócrates, justamente por eles pensarem dessa forma, eles destruíam todo o conhecimento. Né? Por quê? Para o Sócrates existia uma verdade absoluta que era conhecida através de quê? Através do autoconhecimento, através da prática, da oratória, da maêutica, né, da ironia, da conversa, do diálogo, e só através disso chegava-se a um conhecimento verdadeiro. Para os sofistas não existia um conhecimento verdadeiro, não existia uma verdade absoluta. Né? E por isso Sócrates era contrário aos sofistas. Tá, sobre o Sócrates. Agora eu quero que vocês leiam, porque como o Sócrates foi o último que a gente falou, vamos dar uma recordada melhor sobre ele. Alguém lê para mim, por favor? Por gentileza. Vou ler para a senhora. Quem vai ler? Eu, Cláudio. Ah, por favor, Cláudio. Ambiente filosófico de Atenas, séculos 5 a.C. Sócrates, 4.700, 470 a 399 a.C.
Professora, a tela da senhora tá ficando preta aqui pra mim. Tá ficando preta? Pra mim também. Eu Tá. pensei que era só pra mim. Mas que estranho, gente. Ela Peraí, tá deixa eu... piscando. Tá piscando. Eita, peraí, deixa eu voltar lá. Oi, Cláudio. Sim, professora. Tudo bem? Vou parar de Sim. compartilhar e começar de novo, tá? Tá. Peraí, só um pouquinho. E a gente volta lá. Você tá tão bonitinho, Cláudio, que bonitinho seu quarto, organizadinho, rapaz chique. Vamos ver se dá certo agora, tá? Vou compartilhar ela de novo. Compartilhar. Vê se deu certo agora, Cláudio. Agora deu certo, professora. Deu? Por gentileza, Sim. então. Método de diálogo. Ironia. Dialógico. Dialógico. Ironia. Colocar em contradição opiniões comuns. Maiêutica. Fazer com que os conceitos aflorem ao espírito. Ensinava filosofia para qualquer homem, independente de sua classe social. Conteúdo moral. A busca pelo bem, a verdade existe e deve ser procurada. E consciência do divino. Nossa, que palavra é essa? Demônio. É demônio. Demônio. Voz divina dentro de cada homem que lhe ordena o que faz e o que não fazer. Oposições aos sofistas. As virtudes se resumiriam no conhecimento e o vício na ignorância. Conhecer o bem, condição necessária para praticá-lo. E suficiente para praticar. Tá, pessoal. Primeiro fala sobre o método socrático. E aí depois ele passava para a maiêutica, né, onde ele ajudava as pessoas a construir as suas próprias ideias, né, sem pensar, sem ficar repetindo o que os outros falavam, sem ficar naquele lugar comum, né? Então, os dois métodos socráticos, né, o método dialógico, que é a ironia, e a maiêutica, né? A segunda questão, ele fala sobre para quem ele ensinava filosofia, independente da classe, ele ensinava para quem fosse, para qualquer pessoa, justamente por isso ele vai ser muito criticado e vai ser obrigado a acabar se suicidando, né? Conteúdo moral, o que ele tentava ensinar às pessoas? A busca pelo bem, né? A verdade existe e deve ser procurada. E essa verdade, ela está onde? É a consciência do divino, a consciência, aquela consciência que a gente tem dentro da nossa cabecinha, que fala assim, ó, faz isso, está certo, está errado, não faz isso, e a gente acaba esquecendo, né, a consciência e fazendo um monte de coisa errada. Mas o Sócrates, ele pregava esse conteúdo moral, ele falava sobre isso, que existia dentro da nossa cabeça uma consciência que acabava nos falando, ó, faz isso, isso está certo, não faça isso. Ele já falava sobre isso, era isso que ele pensava sobre moral, que ele pregava sobre moral. Sobre a oposição aos sofistas, a gente falou inúmeras vezes, né, porque eu já falei tanto sobre isso. E para o Sócrates, as virtudes se resumia no quê? No conhecimento. Né? Se você tem conhecimento, você é uma pessoa virtuosa. Se você não busca o conhecimento, se você não ama saber a verdade, usar a sua razão, buscar o conhecimento verdadeiro, você não tem nenhuma virtude. Né? Para o Sócrates, o vício é a ignorância. Né? Se você não busca o conhecimento, você é uma pessoa viciada. Tá? Você vive num ciclo vicioso. Você não busca o conhecimento, você não ama conhecer, você não tem vontade de saber mais, né? Saber de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, quem é você, você está num ciclo vicioso. Tá? A sua ignorância está te viciando. Tá? E conhecer o bem, para o Sócrates, é a condição necessária, é conhecer o bem e praticar ele. Todos nós precisamos conhecer o bem, não só conhecer, mas a gente precisa praticar o bem também. Tá?
Então, esse aqui é só um apanhado, só para vocês entenderem o que estava acontecendo, o que tinha acontecido em Atenas, antes do século V, né, os sofistas, Sócrates, os pensamentos dos dois. Estava acontecendo. Agora a gente começa a falar sobre o Platão, tá? Sobre o Platão. Tá, pessoal, isso aqui eu vou explicar e depois a gente leia. Eu vou voltar lá para a tela, tá? E a gente volta aqui depois e lê sobre isso aqui. Agora eu explico um pouco sobre isso aqui, porque esse negócio aqui é um pouquinho assim mais delicado. Essa é a minha tela. Ah, deixa eu parar de compartilhar. Abrir minha câmera. Tá. A gente vai começar sobre a teoria do conhecimento, mas depois a gente fala um pouquinho sobre política e sobre a alma lá no Platão. Hoje, se a gente conseguir falar sobre a teoria do conhecimento, tá ótimo. Tá, pessoal. Sobre os pensamentos do Platão em relação à teoria do conhecimento, a teoria das ideias. O que o Platão falava? O Platão falava que tudo que a gente toca, que a gente vê, o que a gente sente quando a gente come, faz parte do mundo sensível, tá? Ou seja, é um mundo sensível, é o que a gente está vendo. Mas o que é correto, o que é certo, o que é justo, é o mundo inteligível, ou seja, o mundo da nossa razão, do nosso conhecimento. Vou explicar para ficar mais fácil para vocês. Por exemplo, quando se fez o notebook, né, o que a gente usa aí, ou o celular, antes de fazer, ele surgiu onde? No mundo inteligível. A pessoa que criou um celular, por exemplo, essa ideia estava primeiro na cabeça dele, não é isso? Ele cria todo esse processo. Olha, eu vou fazer um aparelho que eu converso lá, que as pessoas conversam, que as pessoas trocam mensagem, que a pessoa liga. Então, tudo surge no mundo inteligível primeiro, para depois eles virem para o mundo sensível. Deu para entender, gente? Até aqui, como que eram os pensamentos do Platão? Porque isso aqui vocês têm que entender, gente, porque senão depois a gente não consegue lá na frente recolher vocês. Mais ou menos, professora. Tá, vou começar de novo. Eu vou usar outro exemplo. Por exemplo, uma cadeira, né? Eu tenho uma ideia de uma cadeira. Então, quando a gente fala em cadeira, a gente pensa em vários tipos de cadeira, né? Tem cadeira de metal, cadeira de madeira, tem cadeira que é simplesinha, tem cadeira que é toda chique, toda elaborada, né? Esse é o mundo inteligível, é a nossa cadeira que a gente pega nela, que a gente toca, que a gente vê, tá? Mas, para surgir a cadeira, foi necessário ela ser criada lá no mundo inteligível, né? E quando ela é criada lá no mundo inteligível, ela não é criada, por exemplo, de madeira, ela não é criada de metal, ela não é criada de ferro, ela é simplesmente criada da seguinte forma: é um lugar onde as pessoas vão sentar, não é isso? Aí, depois que ela vem para o mundo inteligível, que ela vai tomar esse contexto. Aí a pessoa vai fazer do jeito que ele quer a cadeira. Mas quando eu penso na cadeira, eu penso na cadeira como um objeto onde a gente vai usar, que vai ter um lugar para sentar e um lugar para explorar. Esse era o pensamento do Platão. Tá? O pensamento do Platão é que tudo era criado no mundo inteligível, para depois ela vir para o mundo sensível. Tá? Acontece tudo, primeiramente, no mundo inteligível. Tá? Cria-se tudo no mundo inteligível, depois que vem para o mundo sensível. E é fato. Né? A gente não pensa em tudo para depois a gente fazer? Né? Nesse ponto ele estava certo. E outra questão sobre o Platão. O Platão ele acreditava que agora já entra em alma, tá? Vamos falar um pouquinho sobre alma. Para o Platão, a nossa alma fica divagando. Ela ficava divagando e chegando conhecimentos, adquirindo conhecimentos. Quando a nossa alma encarna, né, que ela vem para o corpo físico, ela tem dentro dela várias coisas que ela aprendeu. Ela vai reconhecer várias coisas. Com o passar do tempo, essas aprendizagens vão surgindo. Para ele, a alma, nós temos ideias inatas, ideias que nascem com a gente.
E com o passar do tempo, essas ideias vão sendo desenvolvidas. E, na verdade, a gente não cria ideias, a gente reconhece as ideias. Porque as ideias já estavam na nossa cabeça, elas estavam na nossa alma. Complicado, né? Complicado, Cláudia? Complicado, Tá. professora. Tá, pessoal, vou explicar de novo, tá? Não tem problema, a gente vai explicar até vocês entenderem, tá? O importante é que vocês entendam. Sobre o mundo sensível e inteligível, vocês entenderam? Deu para entender como que era o pensamento do Platão em relação a isso? Agora a gente vai colocar o slide, a gente vai lendo, vocês vão entender melhor. Mas eu vou repetir. Para o Platão, o nosso conhecimento, ele está no mundo inteligível, ou seja, no mundo da razão, no mundo superior, tá? E as coisas que a gente toca, que a gente come, que a gente sente o cheiro, é no mundo sensível, mundo das sensações. Mas tudo foi criado antes lá no mundo do inteligível, tá? Aí é a questão, nós temos que acessar esse mundo inteligível para a gente ter algum conhecimento, entendeu? O que a gente está vendo aqui, esse mundo aqui que a gente está tocando, que a gente está vendo, são ideias e são sombras, não é nada verdadeiro. O que é verdadeiro é que está no mundo sensível, no mundo inteligível, perdão, gente, no mundo das nossas ideias, no mundo da nossa razão. Aí sim, aí são ideias verdadeiras. Isso aqui são só sombras de quê? Dos nossos pensamentos, das nossas ideias lá do mundo inteligível. E são sombras imperfeitas, tá? Porque a perfeição para o Platão estava no mundo inteligível. Aqui, as coisas do mundo sensível são ideias imperfeitas, certo? E sobre a questão da alma, vou falar de para entenderem melhor. Sobre a questão da alma, para o Platão, a nossa alma, enquanto ela está desencarnada, né, ela não está no corpo de alguém, ela está vagando e adquirindo conhecimentos. E quando ela encarna, a pessoa, né, nasce, para a gente entender melhor, ela vem com todos os conhecimentos inatos, ou seja, já nasce com uma série de conhecimentos. Tá? Ela já tem, e esse conhecimento ele vai ser reconhecido a partir do tempo. Quando a gente for estudar lá no segundo ano, a gente vai estudar com René Descartes, isso é racionalismo, ele vai falar exatamente isso. E o René Descartes ele não acredita que a gente nasça com ideias inatas, ou seja, que a gente nasça com ideias. Já tem um outro grupo de pensadores que acha que sim, tá? Mas eu não vou entrar nesse assunto com vocês agora, porque senão vocês vão ficar doidos e eu não quero que vocês fiquem doidos, por enquanto. Tá, pessoal? Então, o que a gente precisa entender dos pensamentos sobre a alma do Platão? O Platão, ele acreditava que a gente já nascia com todo esse conhecimento e a partir do tempo, com a nossa vivência, a gente ia reconhecendo esses conhecimentos. Tá? A gente já nascia com ele, a gente não aprende, a gente já nasce com ele, a gente só vai reconhecer esses aprendizados, tá? Todos nós a nossa alma já trazia esses aprendizados, e a partir da nossa vivência, das nossas experiências, o nosso conhecimento ia sendo reconhecido, tá? Esse é o pensamento do Platão. Mas não desespera, não. Vou compartilhar a tela com vocês de novo. A gente vai falar um pouquinho lá sobre a teoria do Platão de novo, para ver se vocês entendem. Não tem problema se vocês não entenderem. A gente explica quantas vezes for necessário, tá? O importante é que vocês entendam. A gente saia daqui sabendo um pouquinho sobre essas teorias das ideias do Platão. Tá. Cláudio, lê para mim, por favor, de novo, ou outra pessoa que queira ler, por gentileza. Tá bom, professor. Teoria do conhecimento. Ih, professora, tá piscando de novo. De novo? De novo, professora. Ei, será que foi... Deu certo aí? Agora deu certo. Teoria do conhecimento em Platão. Como o ser humano obtém pela primeira vez o conhecimento, é como podemos identificá-los.
se não sabemos o que é. Platão aborda essa questão por meio do dualismo. Segundo ele, existem dois mundos: o mundo das formas ou ideias, inteligível. Platão diz que a alma traz consigo, desde o seu nascimento, um conhecimento prévio, a priori, A priori. que lhe permite a identificação do objeto. O chamado conhecimento inato, tais conhecimentos são as ideias ou formas que residem no mundo inteligível, fora do tempo e do espaço. Os objetos do mundo comum organizam suas estruturas conforme essas ideias ou formas primordiais, mas não são capazes de revelá-las em suas plenitudes, sendo apenas imitações imperfeitas. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Ele vai fazer esse dualismo. Ele acha que existem dois mundos diferentes, tá? Que são o mundo das formas, o mundo das ideias, o mundo do nosso conhecimento, da nossa razão. Lá é o mundo inteligível, tá? E para ele, tudo que acontece, primeiramente é criado lá, no mundo inteligível, né? E depois ele é reproduzido, ele é feito aqui no mundo sensível, né? Tudo primeiro acontece no mundo inteligível. Tá? É feito no mundo sensível, ela vira imitação do que é feito perfeito lá no mundo inteligível. As coisas que são feitas aqui no mundo sensível são cópias, são imitações. E elas são imperfeitas, porque a perfeição ela só é possível onde? Lá no mundo das ideias, no mundo das formas, onde primeiro se cria tudo, onde se forma tudo. Lá existe perfeição. Aqui no mundo sensível, no mundo que a gente vive, nas coisas que são feitas, é tudo cópia imperfeita, tá? Porque a perfeição só acontece no mundo do conhecimento, no mundo das ideias. Ok, pessoal? Ok. Pessoal, eu preciso que vocês me falam se estão entendendo ou não, porque aí a gente tem que pensar numa outra forma de explicar para que vocês entendam, tá? Porque vocês precisam entender Sócrates, Platão, Aristóteles, porque a hora que chegar lá no segundo ano, aí já começa a pensar em outros da filosofia moderna, e vocês precisam ter entendido os filósofos do período socrático, porque senão vocês não entendem o que os pensadores lá vão falar. Certo? Até aqui posso continuar, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Vou parar de compartilhar a tela agora, para vocês fazerem os questionamentos que vocês quiserem fazer. Até da hora da gente terminar a aula. E a gente para aqui e continua na próxima aula. Hã? Tá de boa, tá de boa. Tá de boa? Tem certeza? Até que Platão tá certo, porque aqui no nosso mundo que é... Qual que é? É o inteligível o quê, professora? O inteligível é o das ideias. O mundo nosso aqui é o sensível, das sensações, das emoções. No inteligível, tudo é perfeito. A gente imagina cada detalhe, né? Agora, aí quando a gente vê, às vezes nem fica como a gente queria. E, assim, realmente não é perfeito. Não, e se a gente for pensar, por exemplo, como ele... Vamos pensar ele na cabeça dele. Ele tinha criado, né, na cabeça dele uma democracia perfeita, né? E aí, na prática, quando a democracia saiu do pensamento e foi para a prática, ela estava toda corrompida, né? Então, dá para a gente ver que, realmente, quando está no mundo das ideias, é tudo perfeito, né? É tudo lindo. E aí, quando vai para o mundo sensível, no mundo de realizar, né, das coisas acontecerem, elas acabam tomando outra forma, né? E acaba se perdendo e fica realmente uma cópia imperfeita do que a gente tinha pensado. Isso é praticamente lógico, né? Para a gente perceber que o que a gente cria, quando a gente, por exemplo, você tem uma ideia, você imagina criar, por exemplo, quem fez o primeiro notebook, ele achou que era perfeito, que não ia precisar de um aperfeiçoamento depois. E com o passar do tempo, ele percebeu que teve que fazer milhões de atualizações e vai fazer até, né? Então, isso é muito perceptível para a gente entender esse mundo das ideias e o mundo sensível, né? Que é o mundo sensível e o mundo inteligível.
Primeira coisa que vocês precisam entender, esse dualismo, o mundo inteligível, né, que é o mundo das ideias, das formas, quando se cria, né, tudo, e o mundo sensível, que é o mundo que a gente vive. O mundo onde as coisas são palpáveis, onde a gente sente cheiro, a gente sente gosto, para a gente perceber a dualidade dele, esse pensamento dele. Tá? Pessoal, eu paro por aqui, na próxima aula a gente continua, tá? Não desespere, lá no final vocês vão entender tudo, principalmente a hora que a gente falar sobre o mito da caverna, tá? Aí vocês vão entender perfeitamente. Eu vou colocar agora no chat a frequência, vou abrir o WhatsApp, colocar lá também a frequência para vocês, tá? Porque eu sei que tem alguns que não conseguem acessar a frequência por aqui. E aí, quem for assinando a frequência que tiver aqui, pode ir saindo já, tá? Obrigada a vocês pela presença. Até a próxima aula, daqui a pouquinho, que é a aula de arte de novo, né? Eu queria ter pedido para eles trocarem a nossa aula de lugar e acabei me esquecendo. Mas a gente, até por essa semana, a gente já fica com a aula no mesmo dia e vou ver se eu jogo ela para outro dia, para não ficar muito cansativo para vocês. Ok? Ok, professora. Mais obrigado pela presença. Assina a frequência. Eu vou colocar lá no grupo também, para os que não conseguem acessar o chat, tá ok? A frequência já está no link aí, certo? Obrigada a vocês pela presença e até a próxima aula, daqui a pouquinho. Obrigado a eu, professora. Até mais. Até mais. Para a gravação agora.